Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Vocês pediram, ele tá de volta, meu amigo Valdir Luiz. Grande Wellington, prazer estar com você no seu canal, com a galera que nos acompanha, né? É isso aí, Valdir sabe muito, né? E eu quero comentar alguns casos com ele aqui. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Botafogo. Sabe quanto que o Botafogo já faturou? Vou te contar. Tem aqueles abraços também. E tem 3 jogadores de clubes brasileiros na rodada, da segunda rodada na seleção da DAZN. Também vou trazer tudo isso para você. Já. E o que mais que nós vamos falar? Tem um monte de coisa para falar aqui no nosso canal. Antes eu peço para você se inscrever, Wellington Campos FC no YouTube, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante. E você não sabe como você vai nos ajudar. Tá bom? Então, depois dela, a vinheta, a gente chega. Roda a vinheta! Valdir, é sempre um prazer te receber. Pô, o prazer é meu estar com você. Você é um grande amigo, acima de tudo, e um baita de um profissional que eu trabalhei por mais de 20 anos e agora tenho o prazer de voltar a trabalhar com você. Até jogo eu fiz ponta para você narrar. É verdade, é verdade. Grande campeonato estadual na segunda divisão. É verdade. Né? A gente ia lá, Bom Sucesso. Lousadão, Nova Cidade. Nova Cidade. Pô, ela é bem legal. Olha lá, Rua Bariri. Eu gosto do futebol raiz, cara. Eu também Sinto saudade. Eu sinto também. Eu no outro dia fui lá no Bom Sucesso, vi o meu amigo Cláudio Menezes, que é o presidente do conselho, e vi um jogo lá do Bom Sucesso. O jogo treino do Bom Sucesso é bem legal, você ficar ali atrás do gol. E a gente volta às nossas raízes, né? São Cristóvão, Figueira de Melo, fiz muito jogo lá também. Ítalo Delcima, Moça Bonita, pô, o estádio da Portuguesa. Sim, na ilha. Que vai agora, vai inaugurar em dezembro. E o primeiro jogo, tá dando uma notícia aqui no seu canal, hein? Opa! O primeiro jogo de inauguração do novo estádio, com a capacidade ampliada de 15 mil torcedores, vai ser o primeiro jogo da Portuguesa no estadual. Botafogo e Portuguesa. Que legal. Dia 21 de janeiro. Tá bom. Você sabe que a Portuguesa inaugurou seu estádio, queria um hipódromo, né? Na ilha. Não sabia. E eu fui ver a inauguração do estádio em 1965, Portuguesa e Vasco. 2-0 Vasco, 2 gols do Zezinho. Eu tinha 13 anos, fui ver esse jogo. Que bacana. Já que você falou no Vasco, o time vai fazer 7 jogos em 25 dias. É muito jogo, né? Copa Sul-Americana. Joga nos dias 15 e 22 de julho com o Independiente Del Valle, primeiro jogo é lá. Depois, no Brasileirão, ainda sem data, o clássico com o Botafogo. No dia 19, o Vasco e Grêmio São Januário. No dia 27, contra o Inter, lá no Beira-Rio. Copa do Brasil, com o CSA, 30 de julho e 5 de agosto. É muito jogo, né? É muito jogo, mas o Vasco agora tem um tempo bom para se preparar. Né? Começou hoje, né, o período de preparação. Perfeito. E vai ter tempo para se preparar. E o torcedor vascaíno pode acreditar, pelo que eu vi no jogo contra o São Paulo, que foi o último jogo antes da parada do campeonato, eu vi um Vasco diferente, com variação de jogo, não só aquele toquinho perto da área. Eu acho que o Fernando Diniz vai implementar algumas opções, vai ter algumas opções de jogo, não só aquela tradicional de tocar bolinha perto da área, não. Deu chutão quando teve que dar chutão. Eu acho que o Vasco vem bem pro campeonato, hein? Tomara, ele está precisando disso, a gente está mostrando imagens aí da TV Vasco do treinamento. O time voltou hoje ao CT Moacir Barbosa, que ganhou melhorias, né? Ganhou mais uma sala de preparação, o estacionamento agora tem lonas, né? Para que os carros fiquem protegidos do sol. E uma outra questão importante, Valdir, que você está levantando, é o Ryan, que é um jovem talento e que com o Fernando Diniz ele tem rendido. E o Fernando Diniz pediu, né, ao novo executivo do futebol, que é o Admar Lopes, que é um português, como já tem o José Boto, para não tentar mantê-lo pelo menos até o final do ano. Seria muito bom. Esse garoto está fazendo a diferença, hein? Está muito bem. E o Vasco vem forte aí. Eu acredito que o Vasco, eu não digo brigar pelo título, mas pode brigar por uma vaga na pré ou até
numa Libertadores de fase direta. Tudo vai mudar, porque esses times que estão no Mundial vão chegar um pouco desgastados, enquanto as outras equipes começaram hoje a nova preparação, né? É verdade. Então, o que você acha? Deixa aí o seu comentário também desse tema levantado aí pelo Valdir. E quem falou hoje com a TV Vasco foi o Nuno Moreira. Você gosta desse... Bom jogador. Gostei, né? do português. Bom jogador. Faz várias funções de campo. Fez um belo gol contra o São Paulo, uma chapada bonita, né? Bom jogador. Vamos assistir. Eu, individualmente, estava a precisar muito de uns dias de férias, porque ainda não tinha tido. Então acho que foi muito bom para nós jogadores descansarmos a cabeça, o corpo também, e agora retornar com tudo, porque este mês que nós vamos ter de preparação, digamos assim, vai ser muito importante para os 6 meses do resto da temporada. Sim, porque o Mister, quando chegou, não teve tempo para treinar e para mostrar as suas ideias. Claro que nós fomos adquirindo, mas com tanto jogo a meio da semana e no fim de semana não é possível treinar tanto. Então, nesse período de 10 dias da data FIFA, nós já tivemos algumas luzes daquilo que é trabalhar com ele com tempo de treino, e agora, claro, eu acredito que ele também está muito contente por isso, porque vai conseguir treinar-nos e nós vamos conseguir adquirir as ideias melhor. Então o Nuno Moreira, que é um jogador desses que vieram recentemente, é o que mais deu certo. Se encaixou no esquema do Fernando Diniz. Porque esse esquema com o Nuno do lado, o Ryan aberto pela direita, o Nuno pela esquerda, o Verratti por dentro, e o time está se acertando. O Tietchan ganhou a titularidade, o time do Vasco está se acertando. Se o Felipe Coutinho entrar em forma e renovar, o Vasco fica muito forte. E além de trazer o Vasco está precisando, o Wellington, e é isso a diretoria já está trabalhando, é aquele negócio, entradas e saídas, tem que mandar uns embora e trazer outros. Tem uns que não vingaram. Com certeza. E está todo mundo esperando os reforços aí. Lógico que o Admar está trabalhando no mercado. Porque você trabalhou em clube, Valdir. Muita gente acha que é fácil. Ô, fulano, vem jogar aqui. Não, é muito difícil. Hoje, hoje você tem um Flamengo, um Palmeiras, o Botafogo com a SAF, o Atlético, o Cruzeiro. São equipes que pagam muito bem no Brasil. Bahia, né? O Bahia. Então, hoje para você tirar a concorrência é muito grande. Para você tirar um jogador, você tem que, trabalhar muito. E tem que ter um bom scout para descobrir. Você vê, o caso do Botafogo. Ninguém conhecia Alexander Barbosa, ninguém conhecia Bastos. E outros jogadores que vieram encaixar no Botafogo. O Alan já conhecia. O Alan é cria do Vasco. Cria do Vasco, jogou o Udinese, seleção. Mas você pega agora esse garoto que até jogou bem hoje. Esse Montoro, esse vai dar jogador. Vai dar jogador. Personalidade, né? Entrou no jogo encardido. Segura bem. Ele com 18 anos não sentiu, não. Jogando no Mundial não sentiu, não, hein? Vai dar jogador. Já que você falou em jogador mundial, o Botafogo, gente, já faturou 147,3 milhões de reais com a classificação. Foram 41,4 milhões com essa vaga nas oitavas de final. É um assunto que a gente tem que trazer, né, Valdir? Porque houve o investimento do John Tex. Muita gente não acreditava, que ele pegou o Botafogo... lá embaixo. Pegou um Botafogo voltando da Série B para a Série A. Ele pegou o Botafogo em janeiro de 22. Então. O Botafogo voltando. Inclusive, até um negócio interessante. Eu estava de férias, estava voltando com a minha esposa de Gramado. Aí, quando eu chego no Santos Dumont, vindo de Porto Alegre para o Rio, estava uma confusão, um alvoroço. Aí eu encontrei uns amigos meus que trabalham no Botafogo. Não, está chegando aí o investidor, o John Tex. Então, ele estava chegando no Brasil naquele dia. E o voo dele parou em São Paulo. Em São Paulo, ele pegou uma ponte aérea para o Rio. Então, eu me lembro bem desse fato. Janeiro de 22 que ele assumiu o Botafogo. Então, e o detalhe, o Botafogo ficou em janeiro em 9º lugar no Brasileiro de 22. No 23 fez aquela ascensão meteórica, e depois teve aquela queda, mas passou a ser respeitado. 24 ganhou tudo e esse ano está no Mundial, está classificado. Se vai ganhar ou não, mas já está na próxima fase, está indo no mata-mata. Para quem achava que os clubes brasileiros iam sair na primeira fase, e eu era um desses caras que faz, não vão muito longe, a gente já viu o Flamengo classificado, o Botafogo joga sábado, 1h. Daqui a pouco são adversários, o jogo que nós vamos fazer aqui pela Rádio Tupi, né? Pode ser o Palmeiras ou pode ser o Inter Miami. O Inter Miami. E eu também disse no Bola em Jogo, domingo,
na véspera quando abriu o Mundial de Clube, os brasileiros começaram a estrear na segunda-feira. No domingo passado eu falei aqui no Bola em Jogo que os 4 brasileiros passariam. Você falou, eu lembro disso que você falou a respeito disso. Botafogo hoje não fez aquele jogo que a gente esperava. Dá aquela sensação de ressaca de um jogaço, né? Eu acho que não é que faltou empenho, nada disso. É que alguns jogadores hoje não foram bem. Hoje eu tiro os 2 zagueiros, jogaram muito bem, o Marlon Freitas, como sempre, o goleiro, e o Igor Jesus. O Alan jogou mal, o Gregório foi mal no jogo, o menino que entrou, o Matheus Ponte, perdeu uma bola no meio do campo que deu origem ao gol. O gol do Atlético, se tirar o mérito do Atlético, o Cuiabá estava do lado dele, o cara estava sozinho no segundo pau. Então, um erro de posicionamento, mas o importante é que o Botafogo fez o dever de casa, se classificou. E os erros cometidos hoje não podem ser cometidos no próximo jogo. E, sabe, é natural, depois de um jogo daquele, o desgaste que o Botafogo teve emocional, físico, psicológico, era natural. E o Atlético, o Botafogo tem que levantar a mão para o céu, perdeu um caminhão de gols hoje. É verdade, é verdade. E aí, o que você está achando do Mundial? Você está torcendo para quem nesse Mundial aí? Deixa eu mandar aqueles abraços que eu tinha prometido para o Augusto Freire e o José Saraiva lá em Manaus. Agora eu quero ver se o Valdir... Você era bom de geografia? Mais ou menos. Então era uma porcaria. O Raimundo está na cidade de Bailique, no Amapá. Pô, que lugar legal. Mas, você sabe, Bailique tem 7.200 habitantes e Bailique, o que significa Bailique? Cama desconfortável. Que coisa, né? Cama desconfortável. É que falar pro nosso amigo Andrezinho, que gosta de cochilar, se ele mora em Bailique, ele tá roubado. Vai ficar acordado. Ficar acordado, com papel e caneta. Raimundo, um abraço para vocês aí. O meu amigo Antônio Reinaldo em Tringer, ele está em Venda Nova dos Imigrantes, no Espírito Santo. O Márcio Batista, quem mais aqui? O Márcio Batista está no Jardim Clarice, no Anil. Onde fica o Anil? Anil de Jacarapaguá. Talvez você não soubesse essa. O Anil eu conheço bem. O Augusto Freire, a Janete Moraes, o Emanuel Batista em Cabo Frio, o Antônio Bonicenha está no Alto Paraíso, lá em Rondônia, o Alexandre Reis e o Sebastião Odornas estão em Três Rios, no interior do Rio. Mariano está em Araguaína, Tocantins. Quem mais aqui? O Marcelo de Almeida está... o Sebastião já falei. Felipe Correia está em Santa Maria da Feira. Onde fica Santa Maria da Feira? Santa Maria da Feira, eu não vou estar. Portugal. Portugal? Que beleza. Esse canal nosso, você está pensando o quê? Canal internacional. É verdade, é verdade. Um abraço para vocês aí em Portugal, na Espanha. A gente, graças a Deus, tem inscritos em todo o Brasil. Valdir, bom jogo para você. Obrigado, Wellington. É sempre um prazer participar com você. Vamos torcer aí para que mais um brasileiro passe. O Flamengo já está classificado e o Fluminense faça uma boa partida, porque no jogo que eu comentei sábado teve altos e baixos, deu susto. Se o Fluminense fizer a partida que fez terça-feira passada contra o Borussia, ele ganha do Mamelodi tranquilo e passa de fase. É isso aí. Um abraço, Wellington. Deixa o seu comentário aí. Deixa o seu comentário, se inscreva, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante a sua participação. Deixa o comentário aí, gostou da presença do Valdir Luiz? Se não gostou, também diz lá, não, Valdir, qual é o seu time? Eu sou Botafogo. Qualquer dia desse eu vou contar o time do André Ribeiro aqui. Eu vou falar. Não fala agora, não. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Valdir Luiz e o Wellington Campos.